Bom dia, amigos do blog Você Investindo. Vamos para mais uma análise do mercado para essa semana. Vamos ver o que os mercados têm nos contado até aqui e tentar, de acordo com a análise técnica, buscar aí limites de resistência e suporte e nos preparar melhor para essa semana que vem chegando e começa hoje. Bom, de um modo diferente de todos os vídeos, vou começar hoje pela análise do Boletim Focus e vou progredindo até chegar à análise dos gráficos. Então aqui a expectativa do IPCA diminuiu pela primeira semana, depois de altas constantes sobre a expectativa de IPCA até o final desse ano, né? Isso é uma coisa boa. O IGPM também, é a primeira semana que vem caindo, dando aí uma leve folga à pressão que havia sobre expectativa de inflação. A taxa de câmbio até o final do período mantém-se estável por 2 semanas já. A meta da taxa Selic mantém-se estável por 6 semanas já. Vale lembrar que na semana passada, quarta-feira, o cupom já baixou meio ponto, então que era 12% ao ano, agora é 11,5% ao ano de taxa Selic. Taxa Selic serve para balizar outras taxas do mercado. PIB, projeção do crescimento do PIB cai pela terceira semana consecutiva, ou seja, já estamos bem próximo da reta final do ano e a expectativa vem caindo, ou seja, todos os dados que vêm se apresentando das indústrias e dos bancos projetam aí um crescimento menor, mesmo com esses estímulos, que a gente sabe que os efeitos serão futuros, mas a expectativa ela acaba atuando na frente do efetivo fim, né, do efetivo efeito. Mas de fato a produção aí cai pela terceira semana consecutiva, a produção industrial cai pela 8ª semana consecutiva, ou seja, os industriais não estão tendo uma visão de um crescimento aí da indústria para esse ano e para o ano que vem, né? A expectativa aqui caiu para a 2ª semana consecutiva em 2012. Isso não é bom. A indústria, nossa economia sem a indústria não é nada, né? A gente precisa da indústria para poder empregar e tudo mais, né? Criar uma espiral positiva de crescimento, e se eles não fazem parte disso, a gente fica, vamos dizer, travado, tá? Só dar uma olhada nos gráficos, né? O IPCA que tem uma acomodação, uma leve quedazinha, o IGPM, a taxa de câmbio, né? A linha preta, vai lembrar, estável já, né? Selic, fim de período também estável, 11 aqui, estável. Produção industrial caindo mais um pouco. PIB caindo, olha que queda grande aqui na expectativa. Então é importante a gente olhar esses dados. É um sentimento, né? Isso aqui é expectativa, sentimento dos agentes com relação ao desempenho na economia no final de 2011 e 2012. Então, a partir daí, a gente consegue traçar alguns cenários até para a renda variável. Bom, para essa semana, os dividendos que vão ser pagos são esses. No caso, só tem né, pagamento de provento. Semana que vem, ou seja, tem essas aqui na segunda-feira. Então, por exemplo, para quem quiser essa PRVI 3 fazer parte do dividendo dela, tem que tê-las na sexta-feira. Tem que adquirir essas ações até sexta-feira para poder segunda-feira pode sair na segunda-feira para poder ter esses direito aos dividendos. No caso aqui é dividendos. Os outros são só pagamentos. Bom, novamente
rondando aqui o site dados da bolsa para a gente visualizar como é que estão os contratos dos estrangeiros. Eles diminuíram um pouco a posição, né? Caíram bastante, estão diminuindo. Estou atuando nessa região aqui, deve estar em torno de 75, 80 mil contratos vendidos ainda, né? Então, enquanto eles estiverem nessa posição vendida, acredito que a bolsa ainda se mantém pesada. Vai notar que ele fez aqui um fundo, né, uma região de fundo, topo, e parece que está fazendo um fundo novo, né? Isso é muito positivo, que nem a bolsa, fundo, topo, fundo novo. Então vamos ver se a gente consegue, se inicia a partir desse movimento dessa semana, um ciclo novo aí de pequenas altas até o final do ano, né? Um mais longo prazo, né? Uma coisa que me chamou a atenção aqui, deixa eu ver, aqui não aparece pessoa física, mas eu li uma notícia semana passada que pessoas físicas estão saindo da bolsa. Isso é uma notícia, né, já aconteceu antes, eles saírem da bolsa justo quando a bolsa começou a ter um rally de alta, né, no final de 2008, início de 2009, estavam fora da bolsa. E se esse rally, né, se esses topos e fundos começarem a serem crescentes, a gente vai ver os investidores também saindo um pouco da bolsa quando deveriam estar quietos ou entrando. Vai lembrar que a bolsa está no patamar muito baixo de valorização, né? Tem muitas empresas boas, né? A gente vai ver alguns exemplos aqui, eu posso até mostrar comparativo. Tá? Queria dar uma olhada aqui em participação dos investidores. A pessoa física, né? Na venda 18%, na compra 18%, também não representa muito aqui, né? Eu achei que aqui esse dado ia poder denunciar o que eu tinha visto. Bom, antes de entrar para as análises, os principais índices europeus estão atuando na ponta vendedora, ou seja, caindo hoje por enquanto. A Alemanha caindo 0,41, Amsterdã 0,53, Paris 0,35 de queda, Londres subindo 0,10, bem próximo à estabilidade, Suíça subindo 0,18, divergindo um pouco aqui o mercado europeu sobre a sua expectativa para o dia. Aqui a gente tem o Dow Jones Futuro, está praticamente no 0 a 0, assim como o S&P Futuro e o Nasdaq 100 também muito próximo ao zero. Expectativa de uma abertura moderada. Bom, vamos começar aqui de trás para frente. Aqui vamos olhar o dólar primeiro, né? O dólar é um mercado que já abriu, né? Vejam que ele vem fazendo aqui topo, fundo, topo. Aparentemente fez um fundo aqui, né? Um topo. Fica mais fácil a gente visualizar por gráfico de linha, né? Topo, fundo, topo, topo menor, fundo, topo, topo menor. Então, de repente, acomodou aí um pouco o dólar. Vai lembrar que pelo boletim Fox, a expectativa é que o dólar fique atuando na casa de 1,75, aqui está 1,77, então não deve fugir muito da expectativa do mercado, né? Mas fez um suporte nessa região aqui que a gente sublinhou bem, então deve ficar atuando nessa banda aqui entre 1,727 a 1,80, né? Deve ficar atuando, deve apresentar uma lateralização, porque a expectativa vem mostrando isso, né? Vem mostrando através do boletim Fox. Acho importante olhar o boletim Fox quando a gente vai tratar desse tipo de mercado, né? Porque não foge muito. Tá aqui, ó. Essa é uma região que eu acredito que o dólar deve tangenciar até o final do ano, caso não haja nenhuma surpresa. O ouro, vamos dar uma olhada no ouro. O ouro bateu lá no nosso canal, não quer fazer novas máximas, pelo contrário, vem fazendo cada vez novas mínimas, dando aí uma trégua aos vendedores, né, que venderam aqui, ou seja, atuando na ponta
favorável aos vendedores, né? Por enquanto os compradores que compraram lá no topo estão sofrendo um pouco, faz parte, o mercado nada sobe em linha reta, nada cai em linha reta. No entanto, por aqui está nesse canalzinho, a gente pode dizer, né, no semanal, é o gráfico semanal, né, que a gente está olhando. Vamos ver se o ouro pelo menos apresenta uma resistência bem definida. O suporte aqui não está tão definido. Opa. Não vou atuar com esse suporte aqui não está bem definido. Vamos ver se no diário a gente consegue ter uma definição melhor desse suportezinho. Olha lá, né? Como as coisas mudam quando a gente muda o tempo gráfico, né? Olha aqui. Bem inclinado, né? Aqui um topozinho, um fundozinho, né? Mas eu ainda acredito nessa resistência por aqui. Vamos ficar olhando. Olha aqui desde o fundinho aqui, vamos ver aqui, ó, né? Desde o topo ao fundo, ficar mais claro com o FIBO, está no primeira parada do café, por assim dizer, né? É um objetivo dessa pernada de alta aqui, né? Caindo suave, né? Olha, praticamente fez aqui um suporte horizontal, né? Ficou bem em cima. Próximo objetivo essa semana, se fechar esse patamar de 94, é continuar a queda até R$90, o contrato do ouro, né? O IFR ainda bem em região sobrecomprada, o volume vem caindo com menos volume, né? Vai notar isso, né? Mas o IFR de uma região bem sobrecomprada pode aliviar um pouco mais o ouro. O DI para o final do ano, a gente vinha comentando que havia espaço para cair mais uma semana, né? O gráfico, por ter baixa liquidez, não permite a gente usar de candle, melhor olhar de linha, mas criou aqui nessa região um fundo, né? Era praticamente 40 aqui, 11,38, 11,40, e a expectativa é de 11, como a gente olhou para o Team Fox, ou seja, tem muito espaço ainda para cair, tá? O contrato mais negociado é o fevereiro. Fevereiro também apresentando queda na semana, né? Fez um topinho aqui, um pouco o topo inferior, então a tendência ainda é de queda, visto que a gente já via olhando a expectativa dos investidores. Vamos para os índices. Mercado de renda variável, que é o mercado que mais me interessa. Bom, de certa forma, a gente tinha traçado essa reta na semana, ele havia perdido, né, dentro desse canalzão semanal, perdeu essa LTA aqui de médio prazo, aqui, gráfico semanal, né, iniciando aqui em 2008, ou seja, não é curto prazo, é médio prazo. Perdeu, tento passar, vamos ver se ele repica aqui, novamente testando essa região. Veja que é um suportezinho aqui, horizontal, né? Foi aqui uma região de suporte, né? Suporte, resistência, e culmina aqui exatamente nessa mesma região. Então acredito que o índice de telecomunicações o IFR agulhando para cima, o volume crescendo. Então é um indício forte aí, ó, fez suporte na cabeça do pivô na semana passada, não perdendo novamente, né? Ameaçou perder, não perdeu. Fez um suporte interessante olhar, o índice de telecomunicações apresentando aí disposição a fazer aí nova máxima, pelo menos testar aqui 1740, 1730 aqui, né? Vale lembrar 1600, uma boa oportunidade aqui está apresentando o índice de telecomunicações. Então esse é um índice apontando para cima. Vamos ver quantos estão para cima, quantos estão laterais, quantos estão para baixo. O índice de elétricas também é uma região de sobrevendido, subindo com volume, né? Olha só, superando a máxima da semana passada, numa região de suporte, tem uma resistência na cabeça, apresentando aí uma oportunidade também
mostrando aí um certo fôlego para novas altas, índice de elétrica diferente, né, do anterior. Esse aqui está um pouco distante da LTA, né, na linha de tendência de alta de longo prazo, né, olha como é longuíssimo prazo mesmo, perdeu uma região importante. Vamos ver se monta pivô na cabeça dessa semana aqui passada, mas mostrando uma predisposição a subir e testar pelo menos essa região de resistência aqui em torno de 29 mil pontos, 29.135 mil pontos, tá? Então, segundo índice, mostrando uma predisposição essa semana à alta. Vamos ver para o índice de consumo. Olha o índice de consumo aí também, subiu com volume maior, fez fundo menor, né? Fez fundo, diria, acima do fundo anterior, né? Então aqui estamos mostrando topos e fundos no IFR, ó, fazendo um topo já maior. Tem uma região de resistência na cabeça, tem uma região de resistência na cabeça como os demais, mas essa semana superou semana passada, superando inclusive a média de 50, mostrando aí também uma predisposição, índice de consumo a novas máximas, ou pelo menos a vir testar o limite, está bem acima na região dos 1.640 pontos. Esse aqui já com a resistência bem próxima do patamar de fechamento de sexta-feira. Fez fundo, a gente pode... é assim que se inicia traçando suporte e resistência. Eu tenho 2 pontos, tá? Então 2 pontos já bastam numa reta para a gente iniciar uma referência. É lógico que a partir do momento que essa reta for se confirmando, se transforma em suportes mais confiáveis, menos confiáveis. Mas a gente aqui já tem 2 pontos no suporte, um gráfico de fechamento, mostrando aí, evidenciando fundos crescentes, né? Então isso é um bom indicativo aí para um ativo que quer iniciar uma alta, né? Olha só, se olhar para o gráfico de fechamento, se desconsiderar, já superamos o que seria algumas semanas atrás, seria essa semana atrás aqui. Então é importante olhar para o gráfico de fechamento. Tem um ditado no mercado que diz que o gráfico de fechamento é o gráfico dos grandes gestores, os grandes fundos que determinam o preço que eles querem fechar. Então eu sempre mantenho eles como referência, e nesse caso aqui os grandes fundos, os grandes operadores fecharam acima do pivô anterior, mostrando aí uma predisposição a novas máximas, a novas altas para a semana que vem. Tudo ou mais constante, sem nenhuma notícia nova, ou algum fator que venha tremer aí a conjuntura global. Todos esses 3 gráficos nós olhamos do mercado de renda variável, apresentam disposição até o momento de novas altas. Vamos ver o gráfico, olha só, o gráfico de construção civil, né? Olha que interessante, dentro de um canal de baixo, não conseguiu passar por enquanto semana passada, fechou no vermelho essa região, né? Evidenciou uma queda até o meio da semana, depois superou, principalmente um setor que se privilegia da baixa da taxa de juros, né? Um setor que é uma cadeia gigantesca de produtos são beneficiados, contratos são beneficiados pela queda da taxa de juros. Então, a princípio, é uma correlação inversa, né? Cai taxa de juros, aumenta a renda variável em termos do setor imobiliário, né? Aumenta, de modo geral, cai taxa de juros, favorece em mesma medida, né, entre aspas, o setor de renda variável. No entanto, dentro do setor de renda variável, o setor imobiliário é um dos que mais se beneficiam pela queda da taxa de juros, né? Mas mostrando aqui, ó, em forte canal de baixa, de médio prazo, iniciou aqui há um ano atrás, mais de um ano, né, em 2010, iniciou esse canal aqui olhando para o gráfico semanal de médio prazo, né?
Então a gente nota que tem uma região aqui a ser superada para estimular, para dizer que esse mercado ainda continua com novas altas. Por enquanto, de acordo, de 4 gráficos que a gente olhou do setor imobiliário, esse é o primeiro que a gente se depara numa região um pouco mais indefinida, né, apesar, note que fez fundo menor, né, ainda não superou, diferente dos outros gráficos, que tem feito fundo cada vez mais, fundos crescentes, ou seja, mostrando uma predisposição. Aqui o setor imobiliário, por enquanto, não apresenta. Mas, como os outros 3 gráficos anteriores apresentam uma predisposição, acredito que o gráfico, o setor imobiliário deve apresentar pelo menos uma alta, superar essa região de resistência essa semana, pelo menos é o que eu espero, em função dos outros gráficos anteriores que a gente olhou, né? E pelo que a gente vai olhar também o Ibovespa romper uma região importante. Mas esse aqui eu aposto, bom, de certa forma, não dá para a gente... o gráfico está mostrando que tem uma região muito importante de resistência aqui. Para a gente imaginar uma nova alta, precisa primeiro superar essa região de resistência para a gente apostar nesse setor. É o que ele está mostrando. Não adianta querer ver o que não está sendo mostrado. Tendência de queda numa região de resistência forte. O volume foi maior, só que foi um volume de queda. Então, o IFR também mostrando aqui, agulhando lateral, né? Então, esse é o setor que eu apostaria menos em relação aos que a gente viu anteriormente. Vamos para o índice financeiro. O índice financeiro, olha só, né? Superando aqui, eu fiz esse desenho na terça-feira, né? Imaginando que ele não superasse a região, superou, né? Fazendo aí de acordo com os outros índices, olha aqui, ó, né? Topos, fundo, topo, fundo, já fez um topo maior, tem uma região de resistência aqui bem próxima, assim como o gráfico de telecomunicações, elétricas e consumo. O índice financeiro também tem uma região de resistência na cabeça. A única coisa que diferencia esse gráfico em função dos outros é o volume, e o IFR, que já está bem avançado em relação aos outros. O volume subiu com um volume menor, né, mostrando aí uma predisposição, mostrando uma divergência, né? No caso aqui, o índice de telecomunicações, vamos olhar aqui que estava bem mais decidido, sobe quando sobe com volume, né? Uma região de pivô, né? Olha aqui, ó. Sobe quando sobe com volume. Isso mostra uma predisposição, né? Sobe quando sobe com volume, tá? Olha só uma coisa para voltar aqui, o índice elétrica, né? Só para a gente, o canalzinho aqui, ó. Por isso que é importante olhar o gráfico de linhas. Vou deixar aqui pontilhado, mas tem um canalzinho aqui, ó. Canal importante, né? Dá para puxar um pouquinho mais suporte para cima. Pronto. Canal importante de baixa, é um canal aí de curto prazo, porém superou o pivô, que é muito mais importante para mim. Mas voltando ao índice financeiro, vamos ver como é que ele se comporta. Vou manter aqui essa reta aqui, mas vamos ver se comporta. Já evidentemente não é a partir daqui, né? Vamos ver se pelo menos essa aqui a gente acerta. Bate aqui na resistência para depois testar esse suporte. Resistência de novo, olha aqui um desenho interessante. Resistência na cabeça do pivô junto com o suporte e depois inicia uma nova queda. Vale dizer que subiu com menos resistência também. Aqui a gente apresenta 3 gráficos, né? Telecomunicações, energia e consumo, apresentando aí disposição para alta, mais forte. O índice imobiliário de lado e o índice financeiro aí também uma pequena predisposição para alto, porém com menos volume, ou seja, não mostra tanta vontade, tanta definição como os demais gráficos no que a gente viu
anteriormente. Já o Dow Jones, vamos ver o Dow Jones tentando novamente romper a região de resistência, né? Vamos ver se agora é definitivo. Está fazendo aí romper uma congestão grande, né? Uma congestão que iniciou aí quando entrou para dentro dela em agosto desse ano, ou seja, foram várias semanas aqui nessa região rompendo com força. Vamos ver, tem uma média de 50 na cabeça que foi suporte por essa região aqui. Vamos ver como é que ele se comporta essa semana. O IFR mostrando, né? Topo fundo, uma predisposição maior a subir. O índice Dow Jones, o que é importante também no gráfico diário, também rompeu uma resistência importante, fechando bem próximo à máxima. Aqui, vamos ver se de repente ele faz um pullback na média para confirmar efetivamente o rompimento, e aí quando ele fizer esse pullback ele não perder a média e não voltar novamente para essa região, até mesmo para aliviar um pouco essa região aqui. Mas vamos ver como é que ele se comporta, a princípio mostrando muita disposição para novas máximas. O índice Dow Jones, pelo menos por enquanto, não mostrando a disposição de cumprir a projeção do canal que ele perdeu. Mas foi importante para determinar uma região de suporte aqui por 2, 3 vezes. Vamos ver, vamos deixar aí, vamos ver como é que se progride, como evolui o gráfico Dow Jones. Tem uma média de 50 na cabeça, depois logo aqui uma região onde aconteceu as vendas, aqui no 12.120, passa a ser uma importante resistência. E o Ibov não foi diferente como o Dow Jones, né? Dentro do canal de baixo, mostrando suporte realmente nessa região de 51.300, tá? Pontos. Rompeu aqui o pivôzinho que a gente tinha traçado, né? No gráfico diário fica um pouco evidente. Olha como a gente tinha traçado, é uma região importante ainda, né? Ele rompeu com volume mediano, né? Foi bem abaixo da média. Mas está aí, testando o canal intermediário, né? Tem duas resistências forte, o canal intermediário pontilhado aqui, mais essa região de FIBO aqui de 38 do FIBO, da perna de baixo. Não está tão definido, não está mostrando tanta definição. Foi um rompimento importante, imaginando que esse rompimento, o próximo objetivo seria os 56.500, para depois testar o topo nos 58.000, e aí a gente vê como é que chega essa média aqui até essa média. Então, no gráfico semanal, que é o que a gente olha, mostrando uma predisposição, aqui fica mais evidente que ele rompeu, né? Mostrando uma predisposição a buscar aqui o patamar de 56.500 pontos para essa semana. Não falta poucos pontos aí, o Ibovespa tem uma oscilação bem grande, mas nota que o volume na semana passada foi inferior, ou seja, está muito parecido com o índice financeiro aqui, né? Sobe, rompe, mas com pouco volume. A gente pode até imaginar que poderia ser um falso rompimento, porque não foi confirmado com bom volume, mas isso aí quem vai determinar essa semana. O que basta saber que a resistência na linha pontilhada, que é um suporte intermediário, está na cabeça, não conseguiu fechar acima. Então, a princípio, não entrou para essa região de congestão mais positiva, vamos assim dizer, para buscar a resistência da LTB do gráfico semanal do Ibovespa. Por enquanto, inspira muita cautela ainda, mas com uma predisposição a novas máximas essa semana. É isso, o mercado ainda não está uma definição, índices lateralizados, outros mostrando uma predisposição maior a subir, outros ainda subindo com pouco volume, como é o caso do índice, mas ainda não mostrando uma definição mais clara para as análises. Então, operações com stop bem ajustados, acredito que tem muito papel com oportunidade boa. Quando eu disse que a bolsa estava barata, eu me referia, eu vou pegar um exemplo clássico aqui que a gente tem usado junto com os amigos. A Petro, lógico que isso não é uma análise completa, é um indicador da análise fundamentalista, mas esse aqui é o preço, o VPA da ação,
valor por ação, né? Aqui tem uma definição, valor patrimonial por ação, e a Petrobras, a última cotação, no dia 21/10, sexta-feira, apresentou essa cotação 19,29, com o último balanço do dia 30/6/2008, o VPA da ação valeria, a ação teoricamente teria que buscar o patamar de R$ 24,74, ou seja, apresenta uma oportunidade muito grande, muito boa de lucro, né? Porém, uma análise simples, uma análise sem muitos fundamentos, utilizando um indicador de análise fundamentalista ou análise de múltiplos, né? Então, assim, é muito vago, porém é um indício em como Petrobras há outros ativos que também se encontram nesse patamar. Vamos dar uma olhada em Vale 5. Vale 5 não é o caso, por exemplo, não se encontra nesse patamar, a princípio ainda apresenta uma valorização em função, se a gente for olhar, o VPA inclusive está próximo ao da Petro, né? Sempre andaram correlacionados, então muito correlacionados, e agora houve essa disparidade grande, né? Vale 37, Petro 19, de repente, de fato, o VPA aqui da Vale está dando um indício que ela está muito acima, né? Quase 100% aí acima do que ela realmente vale. Mas se você for olhar, tem várias ações com VPA abaixo do valor de mercado da ação, que apresenta boas oportunidades de ganhos. Então é isso, desejo a vocês uma boa semana e bons negócios.